Boa noite. Está no ar um ponto de conexão ao vivo pela Rede RS. Agora são 21 horas, 9 da noite. Eu sou Irineu Guarnier Filho e fico com vocês até as 10h30 desta noite. Hoje o programa fala sobre o movimento retrofit, que ganha espaço no mercado imobiliário com a transformação e a modernização de imóveis e prédios e residências que já existem, estão passando por reformas e adequações para ganharem novos usos e valor de mercado. Porto Alegre tem no seu patrimônio construído boa parte da sua história. Mas com o passar do tempo, muitos prédios e imóveis precisam se adaptar a novas necessidades, novas tecnologias e a um novo jeito de viver a cidade. É nesse contexto que o retrofit ganha espaço, modernizar, requalificar e, muitas vezes, dar uma nova função a edificações que já existem, sem necessariamente apagar as marcas do passado. Além de ser uma alternativa para valorizar imóveis e criar oportunidades no mercado, o retrofit pode ajudar a revitalizar regiões inteiras, ocupar melhor a cidade e preservar parte da sua memória. Mas quando vale a pena reformar em vez de construir um novo prédio? Quais são as oportunidades e os desafios para quem compra um imóvel com a intenção de modernizá-lo? E até que ponto o retrofit pode ser uma das chaves para uma Porto Alegre mais moderna, funcional e atrativa, sem que ela perca a sua identidade? Este é o tema do Ponto de Conexão de hoje. Você que está com a gente pela TV aberta, no canal 55.1, pela Claro TV, também pode nos assistir no canal, estamos no 511, mas também pode nos assistir pelo 55.1, ou então pelo YouTube, em @canal Rede RS. Você também pode participar deixando o seu comentário lá no nosso chat da transmissão. E agora eu apresento os convidados desta noite que participam do programa para falar sobre o mercado de reformas, modernização e valorização de imóveis aqui em Porto Alegre. Estão conosco aqui no estúdio Francisco Frank, arquiteto e empresário. Francisco, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu, um grande prazer estar aqui com vocês. Também está conosco a Cristiane Perrenot, corretora imobiliária especializada em imóveis antigos. Cristiane, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Completa a nossa mesa presencial aqui desta noite, Anderson Coelho, que é profissional de marketing e empresário do mercado imobiliário. Anderson, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Irineu. E de forma virtual participa com a gente a Giedre Machado, que é arquiteta e urbanista e empresária. Boa noite, Giedre, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Você está falando de onde, Giedre? Boa noite, Irineu, boa noite para todos também. Eu estou falando de Candelária, interior do estado. Muito bem. Bom, Giedre, o seu microfone estará sempre aberto. Quando quiser entrar aqui na nossa conversa, fique bem à vontade, ok? A gente vai começar a fazer uma primeira rodada aqui de perguntas e depois a gente abre para um papo mais informal aqui. Eu circulo bastante pela cidade, observo principalmente o centro, tenho visto, assim, a gente vê que a cidade está mudando a cara de alguns bairros tradicionais, como Centro, Cidade Baixa, enfim, Bonfim e outras regiões. A gente vê, assim, uma certa evasão de salas comerciais, lojas, do comércio físico e começa a se observar um movimento de pessoas indo morar nessa região. Isso é uma impressão, Francisco? É uma percepção que a gente pode ter errada, errônea do que está acontecendo? Ou é uma tendência que nós temos aqui em Porto Alegre? As pessoas estão voltando a morar no centro da cidade, por exemplo? Sim, eu acho que todos esses bairros mais tradicionais, eles estão tendo essa volta do público para morar nesses empreendimentos, nesses edifícios antigos, que muitas vezes também são edifícios muito bonitos e um patrimônio histórico também. Sim. Então a gente tem notado que o centro histórico, principalmente, ele está deixando de ser tão comercial para ser também mais residencial. Nós temos aquela área do centro mais próximo ao gasômetro que ela é bem residencial. Sim, mas eu digo foi, mais né? aquela
parte ali, Borges de Medeiros, Doutor Flores e tal, essa região está se tornando mais residencial. Os próprios edifícios comerciais estão dando lugar a apartamentos. Né? Estão sendo remodelados para moradia, exatamente, para é isso. Até um retrofit de função. De função, né? E também o bairro Moinhos de Vento, também onde eu tenho uma experiência maior, Independência, também essa região não só tão central, né, mas vinculada ao centro também está sofrendo essa grande interferência que eu acho muito bom para Porto Alegre. Muito bom, porque Porto Alegre tem uma certa tendência a botar tudo abaixo, né? Exatamente. E erguer prédios e prédios e prédios novos. E a gente acaba perdendo a memória histórica e arquitetônica, principalmente. Prédios muito iguais, né? Muito aço, vidro e concreto, enfim, e a gente vai perdendo um patrimônio arquitetônico fantástico. A gente tem aí uma arquitetura art déco, a gente tem prédios belíssimos, ali o Moinhos é pródigo nisso, e outras regiões da cidade, né? Que bom que as pessoas estão pensando em valorizar de novo esses imóveis. O mercado está funcionando bem para isso, Cristiane? Há procura por esses imóveis, mesmo quando eles estão um pouco mais degradados? Com certeza. Acho que até muito quando eles estão mais degradados, né? Exatamente. Por um preço melhor. Até mais para investimento, né? Para fazer um retrofit, um house flipping, para poder trabalhar esse imóvel, recolocar ele no mercado, né? Sim. E são só investidores que procuram isso ou pessoas que procuram para morar mesmo? Tem muito para morar. Tem muito para moradia também, né? São pessoas que procuram exatamente esses imóveis com características, né? Carregam essa história, que tem essa arquitetura, né? E procuram também a amplitude desses imóveis, né? Porque hoje as construções, elas têm uma metragem muito menor, mais reduzida, né? Esses apartamentos têm o quê? Tem mais de 100 metros? Uma grande maioria. Uma grande maioria. Vai para 130, amplos, né? 140, 150, né, Anderson? Vários quartos, salas e varandas. Exatamente. E o potencial desses imóveis, né, para essa transformação é muito grande. Sim. Então, tu consegue transformar totalmente ele, mas sem descaracterizar tanto também, né? Claro. Mantendo as originalidades. As características. A gente vai ver depois algumas imagens que a gente tem aí, que vocês forneceram para a gente, nós vamos mostrar, para ver mais ou menos como é que fica, e a gente tem coisas muito lindas aí para mostrar. Anderson, como é que se vende essa tendência para esse público? Quem é o público que está fazendo essa migração para essas áreas mais tradicionais? É público jovem, são pessoas de mais idade, pessoal mais descolado? Qual é o perfil? Bom, eu trabalho há 17 anos no mercado imobiliário, né? E eu já tive várias vivências. Já trabalhei em incorporadora, já trabalhei em uma empresa que a gente fazia investimentos em novas incorporações. Então, eu já trabalhei desde o novo produto até um produto de lançamento, produto em construção. E depois eu fundei a Somos Lares, que a gente trabalha basicamente com imóveis... Somos Lares. Somos Lares, imobiliária. E a gente trabalha, né, começou a trabalhar basicamente com esses produtos avulsos, que a gente chama, né? Que são produtos que já estão disponíveis no mercado, que tinham a interferência de arquiteto. Sim. A Somos Lares é uma imobiliária que ela tem 10 anos. E eu comecei a perceber nisso porque é uma tendência... A gente está vendo ali, Anderson? Não sei se é produto... Esse é um produto que a gente vendeu... Produto de vocês, né? Para uma pessoa que reformou para morar, né? Olha que é um edifício na Riachuelo e essa é a transformação. Olha que lindo, colunas, ampla. Na Riachuelo, ali perto do Palácio da Justiça, ali bem na frente. Deve ter uma vista ali maravilhosa. Muito linda, maravilhosa. Uma vista maravilhosa. Muito espaço. Porque entra nesse lugar da pessoa que tem um valor substancial, e eu brinco, né? A gente vende apartamentos para a vida real. Porque hoje em dia, esses apartamentos que têm um tamanho reduzido, às vezes tu não consegue ter uma vida de verdade ali dentro, né? Não tem uma área de serviço, não tem um espaço para receber amigos, uma sala generosa. E o retrofit, ele ganha força nesse lugar porque, né, essa função, digamos, do investidor ou do arquiteto que vai reformar, ele consegue atualizar. Então, ele consegue transformar um apartamento antigo para uma necessidade atual.
Porque o que dá muita força para o retrofit é justamente essa figura, digamos ali, do investidor, porque a maioria dos clientes hoje que vai fazer uma compra, ele vai se apoiar no financiamento imobiliário. Sim, Então, nem todo mundo consegue comprar um apartamento, fazer uma reforma e morar. claro. Porque ele tem a entrada e o financiamento, né? Ele tem Sim. um poder de endividamento. Sim. Não necessariamente ele consegue comprar, reformar e morar. Então, essa função, né? Essa pessoa que faz essa melhoria, que atualiza, que transforma um apartamento com suíte, reforma, atualiza a cozinha. Antigamente as plantas também elas eram muito compartimentadas. Tinha muita parede. Muita tudo parede, era muitas fechado, salas. muita porta. Muitas salas, muita cozinha, com Exato. certeza era separada do resto do Espaços apartamento. fechados, assim, então hoje tu consegue fazer uma transformação. A gente viu ali áreas abertas. Hoje é uma necessidade, assim, não digo uma necessidade, mas é um desejo de tu ter uma cozinha integrada. Só temos que tomar o cuidado estrutural Exatamente. dessas Com retiradas de Vamos parede. chegar nesse Por isso, É, por isso não que é pode sair importante. derrubando pilastras. Exatamente. É importante sempre contar com um profissional, Tem que né? ter, né? Tem Para que ter. fazer de uma forma correta Claro. essas intervenções, né? Respeitando a estrutura, Exato. a engenharia do prédio. Mas né? com certeza é uma tendência, digamos assim, mundial, né? E agora E no o Brasil público é um pouco reverberando. mais jovem, de mais idade? Qual é o público? Assim, acho que é um público diverso em questões de idade. Não é nem só a pessoa mais nova, mas também não é a pessoa mais velha. Eu creio que são pessoas que valorizam, primeiro, o estilo de vida, porque geralmente esses bairros que já estão consolidados, como o Centro Histórico, Sim. o Bonfim, o Moinhos, são bairros onde a pessoa tem uma vida já acontecendo, né? Então Claro. a pessoa desce, tem o serviço ali na porta de casa, digamos assim, né? Então é um público que privilegia esse estilo de vida, né? Quer ter essa Tudo vida... próximo. Essa vida próxima, essa vida sem veículo, essa que vida é muito sem bom, né? dependente do Não carro. precisar pegar um carro e comprar um Exatamente, pão. essa vida ali próxima, né? E também o público que quer essa generosidade do espaço, que eu chamo, né? Plantas generosas. Muito bem, vamos aprofundar mais essa conversa mais adiante, mas eu queria ouvir ainda, nessa primeira rodada aqui, a Giedre. Giedre, como é que você trabalha, como é que o teu trabalho funciona nesse caso? Você pega lá um apartamento que pode estar bastante degradado e tal, começa por onde? Essa questão, por exemplo, a gente viu ali muitos espaços abertos, derruba a parede, como é que você começa o teu trabalho, qual é a proposta que você oferece para o cliente? Então, normalmente nós precisamos ter essa conversa inicial com o cliente para verificar todas as necessidades e desejos do cliente para o projeto. E após, então, nós vendo, né, a necessidade de abrir alguma parede, de fazer alguma intervenção maior, sempre eu indico a consulta de um engenheiro estrutural para verificar essa questão do prédio, né? Se é possível abrir a parede ou não, se tem algum pilar. Muitas vezes a gente já consegue detectar olhando, mas outras vezes precisa desse profissional, o engenheiro no caso, né? Que é o profissional mais indicado. Então, sempre é feito tudo em conjunto, né? Para a gente conseguir esse aval, né, de quebrar a parede ou não, por exemplo, né? E mesmo para manter por exemplo, um piso, manter um piso, manter uma esquadria, tudo é definido junto com o cliente. Olha, entrou uma convidada extra aí no programa. Eu comecei a falar e convidado. veio do meu colo. É um convidado ou uma convidada? É um convidado. O convidado apareceu. Muito bem, ele é bem-vindo. Muito bem, vamos falar mais sobre isso. Giedre, você pode entrar aqui na conversa quando quiser, tá? Uma coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte, a gente fala muito nisso, né? E viu ali, vai ver ainda mais imagens de apartamentos que ficam realmente lindos, né? Eu já morei num prédio antigo, que era um apartamento muito bonito também, enfim, mas aí tinha um problema. O prédio estava muito degradado, né? Então, você investe dentro de um apartamento, você faz lá o melhor que pode na sua reforma, enfim, mas aí tem problema na rede elétrica, tem problema na rede hidráulica, o elevador tem problema. Eu me lembro que tinha problemas em toda parte, eram problemas assim estruturais. E aí, como é que resolve isso se os outros moradores não quiserem participar dessa reforma geral do prédio? Bom, talvez vou entrar num ponto que é sensível, né? Que a gente, como corretor de imóvel e principalmente eu sou um
super defendedor do retrofit. Mas eu sempre falo que eu acho que é bom sempre dar uma polida do que é o retrofit, né? Porque o retrofit, na verdade, se a gente for pegar no contexto mesmo o que é um retrofit, é pegar um produto que basicamente tu vai tirar tudo que está estragado e tu vai deixar ele basicamente no osso e tu vai transformar e revitalizar ele inteiro. Isso. Hoje em dia, todo mundo faça o retrofit, mas tem muita gente que não faz um retrofit de verdade. Não é de verdade. Que é uma tapeada, que é uma É só uma reforma. maquiagem. É principalmente mais o investidor, né? O que compra para Airbnb, ou que compra para revender. Sim. Aí dá uma tapeadinha leve Faz ali, uma maquiagem. dá uma maquiada e toca em frente. Exatamente. E diz que é um retrofit ali, arrumou. Então, assim, quando o investidor já chega com esse papo para conversar comigo de não, vamos escolher um apartamento que ele tá com preço ali, uma barbada, eu quero gastar o mínimo, mas eu quero lucrar. Daí eu já falo, cara, então não é comigo que tu quer conversar. Procura outro Tem negócio. que procurar outro, porque, assim, eu sou um defendedor do retrofit, mas na palavra fiel mesmo, de pegar um apartamento que tu perceba um potencial e tu transformar ele de fato em alguma coisa produtiva. E às vezes não é. Por exemplo, chegar assim, tem que trocar tudo. A gente é super defendedor do piso de taco. Exatamente. A gente brinca que assim, quem tirar o piso de taco tem que ser preso. Tem que ser preso. Porque assim, às vezes as favor. pessoas tiram. E daí isso tu não tá indo a favor do retrofit, que na verdade é uma atualização, é uma manutenção. Não, daí tu tá estragando, tá descartando um material que é nobre, que é a madeira, para trocar por um E material. descaracteriza completamente descaracteriza, o projeto então original. a ideia é que tu crie de fato um produto novo dentro das condições ali que já existem. Então isso que a gente defende, assim. E daí quando tem esse contexto, né, especificamente, que a gente vai fazer o retrofit em um apartamento, não no prédio inteiro, acho que tem que ter esse cuidado, assim, de fato não pegar um prédio que ele esteja muito degradado, Sim. Ou que pelo menos tenha uma intenção dos moradores, porque às vezes falta aquele morador que vai agitar, né? Sim. Então alguém que esteja disposto a pegar os moradores, a fazer essa manutenção, ou muitas vezes tem investidor que ele percebe que é melhor ele gastar um pouco mais, pintar todo o prédio, do que ele só reformar o apartamento dele por dentro. Então já tive casos de investidor que falou, mas quanto custa? Não, eu pinto todos os corredores, pintou todo eu o pinto prédio. a fachada. Porque para ele é melhor, porque dele consegue ter um retorno melhor no investimento dele. Sim. Claro. Então a gente sempre tem esse cuidado assim, mas claro, isso quando falamos ali de um retrofit específico em uma unidade, assim, dentro de um contexto, é sempre bom avaliar e escolher um produto que ele converse melhor, assim, com uma qualidade mínima, digamos assim, Porque do prédio. dificilmente vocês vão conseguir reunir... Vamos imaginar um prédio pequeno, de 6 apartamentos. Dificilmente vão conseguir que 6 moradores, 6 proprietários decidam fazer o retrofit ao mesmo tempo. Exato. Sim. Um vai fazer numa época, outro vai fazer na outra, pode não coincidir, né? Mas talvez algumas questões, como rede hidráulica, elétrica, enfim, talvez tivessem que, Sim. A gente às vezes, se atualizar. tem notado que os edifícios eles estão com essa busca pela melhoria da infraestrutura do próprio edifício. Sim, Até porque nós atualizar. temos uma tecnologia e tem que ter mais carga. Exato. Então os edifícios estão buscando, mas os mais antigos também estão Até buscando para essa suportar o uso dos infraestrutura. aparelhos que a gente utiliza Sim, hoje, que não existiam no passado. ar-condicionado, enfim, tudo isso, eles acabam... Então, realmente, a gente tem que tomar esse certo cuidado de como está, porque às vezes eu até falo para o cliente, olha, o apartamento não combina com o edifício. Então, sim. até é uma certa desvalorização, né, do próprio retrofit que foi Sim. feito, ou que vai ser feito, ele não vai ser tão valorizado assim quanto o edifício. Ali a gente está vendo, Francisco, eu acho que é um Esse é um antes e apartamento, depois, é um isso? antes e depois. Esse Vamos ver, então, ele ali. era assim, um apartamento... Narra pra gente É o um que apartamento estamos Moinhos vendo. de Vento. Ele tem 211 metros quadrados, ele tem 50 anos e esse ele é original. Olha que maravilha. E então, esse aí, na verdade, é toda a área social do apartamento e nós, então, ampliamos, tiramos todas as paredes, mantivemos o parquet maravilhoso. Ali no hall de entrada, vocês viram um piso de mármore também, que ele foi totalmente recuperado. Aí era a parte dos dormitórios. Esse ficou um dormitório de hóspedes e eu juntei o dormitório com o dormitório do casal. Aqui já está pronto. Já Não, foi. ele não está pronto. Ainda não. Esse é antes do Esse é retrofit. antes. Mas Ele já estava em boas condições. Já estava em boas condições. Aí a parte da obra onde eu já tirei as paredes todas, a gente já está com forro de gesso. Sim.
Todas as paredes retiradas já. Olha só o espaço. E ficou uma sala de estar de 90 metros quadrados. Olha É, que integração, né? Uma planta nova a gente não tem isso Sim, hoje, Não né? tem. Não tem E se como. tem, é um apartamento extremamente caro. É, E exatamente. agora? E aí já é ele totalmente Temos ele ambientado. pronto, já decorado, inclusive. Sim. Mobiliado. Não, é sensacional. É O sensacional. trabalho de vocês é uma coisa... Uma coisa importante que eu gostaria de comentar é que os apartamentos antigos muitas vezes não têm muitas tomadas, muitos pontos de iluminação. Como nesse, o Francisco colocou no teto bastante gesso, né? Daí deu para trabalhar com a iluminação indireta, né? Mas às vezes a própria laje, sem o gesso, tem um ponto de luz só. Exatamente. Aí, na verdade, Então- eu fiz toda a parte de ar-condicionados do apartamento, Sim. todo dotado, né? Ele era central, a gente tirou e colocamos todos com splits. E aí, por isso que a gente teve essa necessidade dos Mais pontos de prático, gesso. né? E os clientes em 28 anos de carreira, foi meu primeiro cliente, pediu que não tivesse luz central nos ambientes, fossem só luzes indiretas. Sim. Então foi bem É interessante. verdade. Não tem um lustre. Não ali. tem um lustre, é tudo iluminação indireta. E o piso O ficou, piso né? parquet original, a gente Parquet lixou. E esse original. mármore branco que está parecendo também original, a gente conseguiu recuperar ele totalmente. É um crime tirar esse piso, né? Um crime. Não pode Sim, fazer não, isso. não tem como. Então, na verdade, a gente protegeu todo o piso durante a Sim, obra, sim. que as paredes eram de tijolo maciço. Tijolo. Tijolo maciço. Mesmo sendo tijolo maciço, tinha toda uma estrutura. Uhum. Né? E até essa questão da estrutura. Muitas vezes esses edifícios eles não têm projetos estruturais na prefeitura, não tem mais essa documentação, sim, né? sim. E até a parte elétrica e hidráulica também não existe mais essa As documentação. plantas todas. Então a gente fica meio com quebra-cabeça e, puxa, o que vai ter, o que não tem. O que pode né? derrubar? E assim como a Geandri falou, a gente tem que procurar um engenheiro estrutural. Uhum. E claro que às vezes a gente tem as nossas surpresas, né? A gente tá pensando naquela parede em abrir ela totalmente. Acho uma mas viga ao contrário. uma viga ao contrário, uma descida de canos. Quando é elétrica aparecem não tem essas problema, surpresas. mas tipo um cano de esgoto, um cano pluvial, a gente não tem como mudar de lugar. Sim. Né? Então a gente tem essas pequenas surpresas às vezes. Uhum. Mas isso realmente é o mais importante, é que toda a segurança Sim. seja realmente levada muito a sério. Não pode Não, mexer na gente. estrutura do E prédio. tem alguns edifícios, os edifícios mais baixos, que eles não são estruturados em pilar e viga, eles são estruturados nas paredes. A própria parede A própria é a parede estrutura. é a estrutura, eles vão ter vigas, Ah, né? sim, sim. Mas se tu tirar uma grande parede, tipo 2, 3 metros de uma parede, a viga em cima, de uma certa forma, pode vir a ser danificada. Começa a comprometer Então, a viga. Exatamente. Se é um apartamento no segundo andar e tem mais 3 em cima, isso começa a ter grandes problemas. Sim. Então, com certeza, sempre procurar por um profissional, arquiteto e o engenheiro estrutural é muito importante nessa parte de revitalização desses grandes edifícios, esses apartamentos maravilhosos que têm todo esse potencial. Nós temos que cuidar para que não haja nenhum problema, né? Não, isso é muito Com importante. Muito bem. Giedre, você já falou também nisso, né, Giedre, na preocupação com a parte estrutural, com o engenheiro, né? Mas assim, não tem como também fazer um trabalho desse sem derrubar muita coisa, né? Mudar de lugar paredes, tirar paredes, abrir áreas. Quer dizer, tem que mexer bastante no projeto se for um retrofit de verdade, né? O retrofit ele é característico por mantermos as características originais, mas trazendo o estilo de vida atual, né? Modernizando essa questão elétrica. Claro que atualmente a integração é muito pedida, né? Mas a gente realmente só vai conseguir abrir se for totalmente seguro. Então, não é uma coisa que eu quero abrir de qualquer forma, não é. A gente precisa fazer essa verificação e para conseguir tentar conciliar o máximo dos desejos, né, com o que é possível ser feito ou não. Sim. Nós temos algumas imagens aí de um trabalho teu, Giedre, e a gente vai mostrar aqui para a gente ver se você puder falar um pouquinho para a gente sobre o que foi feito ali. Esse projeto, na verdade, ele está em andamento. Está em andamento. Está em andamento. Eu não tenho ainda o resultado final, nem imagem de projeto ainda, tá? Ele é bem recente mesmo. Mas aí são as originais, a gente já pode
ver. Por exemplo, esse apartamento é um que eu comentei que não tem gesso, ele é só na laje e tem um trabalho. Essa luminária que está aparecendo ali, ela é em gesso, a luz fica indireta ali dentro dela, então a gente está optando por manter todo esse trabalho de gesso no teto, não vamos fazer rebaixo neste caso, e o piso também vai ser mantido, e as esquadrias, algumas originais, também serão mantidas. Não todas, em função de que tem algumas que elas são janelas de contrapeso, não estão mais funcionando 100%, então algumas não vão ser, não conseguiremos revitalizar, né? Mas a gente vai tentar manter o máximo dessas características, assim, que a gente já detecta, né? O piso. Nesse apartamento foi aberta uma parede, nessas imagens ainda não aparecem, mas foi integrado, é um apartamento com 3 dormitórios, nós vamos retirar um e criar um escritório integrado com a sala de jantar e o estar. E nessa imagem aí é um dormitório, lá tem uma janela que não é original da época, mas foi feita depois, ela é alumínio, aquela nós vamos trocar, né? Tem um roupeiro embutido que nós vamos revitalizar e manter ele ali, tá aparecendo agora essas portas ali. Na parede, é bem legal, abre a porta e tá ali dentro o armário, né? Então a gente vai revitalizar e vai manter isso. Esse dormitório também é bem interessante porque ele tem 2 janelas. Aí o outro dormitório que fica com o roupeiro embutido. Gedre, Então, desculpa te interromper. Se tu quiseres indicação de mão de obra para arrumar a janela com contrapeso, eu tenho para te passar, você não precisa trocar. Olha aí, ó. Se puder apresentar aquelas janelas com contrapeso são muito interessantes. Né? São clássicas. Você não faz esforço nenhum. Nenhum esforço. Esse apartamento tem persiana de madeira ainda. Ali ela é a persiana de madeira, ela tem essa persiana, também algumas a gente vai retirar. Essa parte daqui que está aparecendo agora é a cozinha. Aí essa parede a gente abriu para fazer uma cozinha maior, integrada com um espaço de lavanderia. E é bem legal, porque tem um acesso direto da cozinha lá no hall de entrada. E um acesso de serviço, digamos assim, que cria uma circulação, né? Que está aparecendo ali lá no fundo. Aquela porta com vidro, a porta do hall. Essas portas também nós vamos manter todas essas portas internas, que são... Tem aquela que está aberta ali, do lavabo, ela tem uma veneziana. Então, essas portas que estão com vidro, ali, todas a gente vai manter, né? Vamos manter para só pintar, de repente, com alguma outra cor. Isso a gente ainda está estudando. Porque os clientes, no caso, eles querem uma arquitetura interna mais clássica provençal. Então não vai ser assim totalmente uma arquitetura moderna com móveis retos, né? Vai ser uma coisa mais ousada no sentido de ser uma coisa mais clássica, mas com cor. A gente vai trabalhar bastante azul, né? O piso da cozinha ali vai ser colocado um outro, talvez um ladrilho, alguma coisa nesse sentido. Estamos estudando ainda. O que eu acho importante comentar, por exemplo, nessa abordagem da Gedre, é que, assim, são poucos os clientes que sabem o que querem. E já tem um arquiteto que eles vão escolher. Sim. Muitas vezes o cliente ele não tem esse repertório de vou buscar um arquiteto ou vou ver referências do que eu gosto. Então, até eu sempre brinco, assim, eu sempre faço, né, uma analogia quando perguntaram pro Ford, né? Que ele fala, se eu perguntasse para as pessoas que eles queriam, era cavalos mais rápidos, né? Porque às vezes é isso, o cliente ele não sabe o que ele quer. Então, muitas vezes ele chega num apartamento desse ali que está disponível, está num preço interessante, mas está precisando de atualização e ele não consegue perceber o real valor. E eu acho que esse é o poder do retrofit. Sim. Porque quando, né, pega um profissional, que nem o Frank, por exemplo, que tem um bom gosto, que vai abrir esse apartamento, digamos assim, que ele é um investidor, ele vai abrir, ele vai trazer esse apartamento com esse potencial máximo, atualizando, né, uma geração, porque ele era dos anos 50, e ele vai trazer para essa vida nova. Daí, quando o cliente entra, ele se apaixona, porque ele percebe coisas que hoje é difícil ter. Por exemplo, esquadrias amplas, que entram bastante iluminação, um pé direito alto, integração, uma sala generosa. Então, ele começa a perceber muitas coisas. Às vezes tem caldeira, então aquela água quente, aquele banho maravilhoso. Então, ele começa a ter esses elementos antigos que agregam muito no valor desse imóvel, mas com uma releitura nova que dá todo esse potencial que ele nem percebeu que poderia ter. Às vezes ele até poderia ter comprado mais barato, mas como ele não sabe fazer essa interpretação, o papel do retrofit é esse, entregar esse real valor do imóvel
de uma forma atualizada. E mesmo com toda essa reforma, né, esses apartamentos ainda acabam sendo muito mais econômicos do que apartamentos na mesma metragem quadrada de edifícios modernos. Sim. Com certeza. Imagina um apartamento desses, com aquela área, Sim. num prédio moderno, novo. Sim. O valor é muito alto. Vai E às vezes a muito mais. localização, né? Porque no mercado imobiliário tem a máxima, né? Localização, localização, Sim, localização. Sim, Só que as localizações nobres, elas já são edificadas, né? sim, sim. Já estão edificadas as localizações nobres da cidade. Então, tu tem um apartamento que ele já está numa localização maravilhosa, com um potencial maravilhoso, e ainda assim é uma oportunidade de negócio. Agora, certeza. Cristiane, quem compra um imóvel, quem vende um imóvel desse, entende na hora de precificar que ele não pode pedir o valor de um imóvel deste tamanho novo, quer dizer, que ele vai ter de vender por um valor mais baixo, porque levando em conta que quem comprar vai gastar muito também para fazer essa reforma, a pessoa tem a noção disso aí, entende? Vou te dizer por que eu te faço essa pergunta. Eu sempre mexi com carros antigos e restaurei carros antigos e gosto desse negócio. E hoje, no mercado de automóveis antigos e clássicos, as pessoas pegam uma Brasília velha caindo dos pedaços, que está lá abandonada num galpão, ele quer o preço de um carro clássico novo restaurado. Ah, mas eu tenho uma joia em casa. Não tem, ele tem uma lata velha que vai passar por todo um processo de reconstrução. Sim. A pessoa entende isso, que vai ter que vender por um valor menor? Na minha experiência, sim. Existe esse entendimento, né, de que esse imóvel vai ter que passar por esse processo, então... tem que levar em conta quanto o comprador vai gastar. Exatamente. Então, na minha experiência, sim. E com o investimento todo feito ali, a gente viu que não é pouca coisa. Tem às vezes o investimento é pesado. Ainda assim, depois de pronto, esse imóvel fica com um bom valor de mercado, quer dizer, ele ainda está... se a pessoa desistir, vai morar em outra cidade, enfim, não vai perder dinheiro, quero dizer isso. Não... Difícil. Difícil perder dinheiro bem difícil. Com um retrofit bem feito. Bem feito. É bem difícil. Geralmente ele entra, o Anderson... Recupera o né? que... Geralmente recupera o recupera. investimento Assim, que gastou. O que eu posso dizer que tem, né? Sempre tem aquela, né? A reforma não dá dinheiro, porque a reforma não consigo recuperar o que eu gastei. Existe essa fábula aí no ar, mas é porque quando eu vejo de uma forma diferente. Por exemplo, eu, Anderson, tenho gostos específicos. Daí eu vou lá, pego um apartamento de 3 dormitórios, eu transformo ele num grande loft, fiz o meu banheiro todo de mármore. Quando ele fica muito pessoal e eu gastei muito em coisas muito caras que fazem sentido para mim, aí é onde mora a problemática de talvez eu não conseguir recuperar meu investimento. Porque ele ficou um apartamento muito específico e muito pessoal. Para um gosto particular. Pequeno, né? De clientes raros, assim, digamos assim. A não ser que ele encontre um a não ser cliente que, né? que tenha o mesmo gosto. Mas assim, é aquela coisa, tu começa a trabalhar no nicho. No nicho do nicho do nicho. Cliente que vai ser jovem, vai querer transformar um apartamento inteiro em uma suíte, vai gostar daquilo ali, vai querer um banheiro grande. Quando a gente trabalha o nicho, fica mais difícil e é aí onde entra essa coisa de a reforma não dá dinheiro. Mas falando de negócio, de retrofit, de potencializar o apartamento para vender, para negócio, daí eu acho que é muito difícil errar. Porque tu vai transformar ele num ativo de negócio, então tu não vai pessoalizar muito. A gente vai fazer essas análises assim, por exemplo, como que eu apresento uma oportunidade de retrofit para o meu cliente? Né? Eu sou um agente do mercado, né? Eu sou uma pessoa que atendo cliente, que eu vendo apartamento. Então, assim, eu sei mais ou menos quanto vende a região, o que está faltando, o que é um bom produto, qual é o valor bom. Então, quando eu chego com uma oportunidade para esse meu investidor, eu já digo assim, cara, esse apartamento aqui tu vai vender por, sei lá, 500 mil reais. Então, quer dizer, tu tem que comprar esse por no máximo tanto e tu pode gastar nessa atualização tanto. E esses aqui são os pontos importantes. Preço final. Exatamente. E aqui essa vai ser a tua margem. E geralmente dá certo. É onde meus clientes eles conseguem ter um sucesso relativo porque eu já trago essas margens. Mas acontece às vezes aquele cliente que se emociona, às vezes ele quer fazer como se fosse para ele. Então ele, não, Anderson, mas daí eu troquei mais todas as esquadrias e daí às vezes começa a dar essas divergências no valor, porque ele... Botou torneiro de ouro. Não, se emocionou ali e fez, porque às vezes tem pessoas assim que apesar de serem investidores,
eles têm essa coisa de, não, vou fazer como se fosse para mim. Sim. E daí começa a pesar um pouco na obra e às vezes tem esses ajustes que tem que ser feito assim. Pode restringir um Exatamente, restringe, assim, mas assim, eu falo assim, é um movimento que faz muito sentido, assim. Uhum. E tem um fato importante, a gente até mencionou aqui na abertura do programa, que é a questão da preservação do patrimônio também, né? Porque a outra opção seria botar esse prédio abaixo e fazer um prédio novo igual a mais do mesmo, fazer mais um prédio igual aos tantos que já existem, né? E com isso também existe a questão da preservação. Agora, para preservar também não pode mudar muito, né? Quer dizer, não dá para... De novo, eu vou usar a analogia com o carro antigo. Não dá para pegar um Fusca e transformar ele numa coisa completamente diferente, né? Quer dizer, o Fusca tem que continuar sendo Fusca, mesmo que você faça algumas melhorias, põe um motor melhor, alguma coisa assim, mas o carro tem que continuar sendo um Fusca, ele não pode ficar quadrado. E aí, qual é o limite para isso, Eu acho Francisco? que externamente, acho que as edificações elas precisam manter o máximo da sua integridade. Da integridade, né? Tá? Internamente, Porque senão claro. vai ficar um Frankenstein. Né? Exatamente, aí fica até pior, né, do que se não tivesse mexido em nada. Mas eu acho que internamente, sim, a gente busca sempre manter o máximo que a gente puder. Às vezes no imóvel a gente tem que ver como é que tá, a gente fala muito no piso, né, de parquet, talvez não tenha condições, ou um detalhe de gesso e tal. Então a gente tem que... Cada morador vai mudando vai do mudando jeito um que pouquinho. quer e fica uma coisa... É que às vezes o morador ele não tem aquele conhecimento, né, e também não procura um profissional. Né? Para nós arquitetos é um sonho pegar um casarão antigo e reformar. Tá? Mas infelizmente também o que está acontecendo? Vários casarões antigos em Porto Alegre estão sendo demolidos. Sim. Então a nossa identidade impressionante. arquitetônica está indo embora, a nossa identidade de cidade está indo embora, infelizmente. Né? São poucos exemplares aí que a gente está conseguindo manter. Né? E até falando em questão de edifícios que tu comentasse, eu estou fazendo um apartamento no empreendimento em Porto Alegre, muito interessante. Ele era conhecido como edifício da NET. Né? Sim. Que, na verdade, lá em cima no Morro Santa Teresa. Isso, quase no Morro Santa. E tem uma vista maravilhosa do Guaíba. E ele inicialmente foi construído para ser uma agência de publicidade. A MPM Propagandas. Depois ele foi transformado em NET. E agora ele está passando por um retrofit total, até inclusive de função. Esses são apartamentos residenciais. Vai deixar de ser um prédio comercial e passar a ser um prédio residencial. Isso, e eu estou fazendo o projeto de um dos apartamentos. Então está sendo muito interessante, porque o edifício externamente ele continua como aquele edifício que a gente sempre conheceu. Sim. Né? E internamente ele ainda tem características da construção, tipo, eles tiraram todos os forros, então tem concreto aparente. Então é uma direito arquitetura... de 3 metros. Tem 3,80 metros de pé direito. 3,80. Então a gente tem essa característica toda que também contribui muito para a parte de interiores, para a arquitetura, para o projeto que a gente está fazendo. Então unir essa parte do edifício antigo, né, que está passando por esse retrofit, revalorização do projeto, né, de um edifício que é tão emblemático para nós, né, e com essa modernidade toda, então, que a gente tem possibilidade de fazer nos nossos projetos. Eu acho que até pegando um pouquinho do gancho para falar especificamente desse edifício, tu perceber que, por exemplo, assim, é um edifício que hoje nenhum construtor faria. Nenhum. Porque, imagina, 3,80 de pé direito. Se tu pegar, basicamente, 2 pavimentos, tu já perderia um pavimento, porque o pé direito mínimo ali aceitável é 2,70. Exatamente. Uma construtora moderna colocaria mais andares. Teria, mais andares. Em vez de ter 2, eles já teriam botado mais um pavimento ali, teria um apartamento nesse meio. Claro. E é muito legal essa sensação, porque às vezes a gente fala assim, sem perceber, mas o que é 3,80 de pé direito? Mas quando tu entra no espaço, te dá uma sensação boa, assim. Claro. Tanto que tem estudos que quanto mais alto o teu teto, melhora a tua questão cognitiva, da criatividade, do sentimento de liberdade dentro daquele espaço. Então, às vezes, assim, o retrofit, né, o olhar para esse apartamento antigo, é também pensar numa questão de qualidade de morar. Não é só... função, negócio, é bonito ou feio. Não, às vezes também é uma qualidade de moradia também. Que hoje em dia, às vezes, eu sempre falo assim, né? Eu não sou uma pessoa contra o mercado, porque eu sou um agente do mercado imobiliário, mas eu falo,
quem quer morar em estúdio, assim? Quem quer viver em estúdio? Pois é. Para quem é esse produto? Porque, assim, tudo bem, tem uma demanda de turismo, mas, assim, se a gente olhar o contexto porto-alegrense, que não é uma cidade, assim, que tem muito turismo, Sim. esse monte de apartamento depois vai ficar o quê? Vai ficar para quem? Porque quem vai utilizar, sabe? É sempre a pergunta que eu faço. Alguém vai morar ali. Porque, assim, uma coisa é tu ficar 1 mês, 2 meses, Sim. uma semana, mas passar uma vida em 20 metros quadrados. Confinado num espaço pequeno, com teto baixo. Exatamente. É uma situação bem desagradável. Giedre, mão de obra para executar esse trabalho. Existe hoje no mercado mão de obra boa para trabalhar nesse tipo de retrofit? Então, a mão de obra é sempre um desafio, né? Mas a gente encontra, sim, profissionais e, como o Frank falou, a gente sempre conta com os colegas para indicar, né? Porque, às vezes, está dando... até aqui na minha cidade, a gente tem um grupo de arquitetos onde a gente troca informações sobre profissionais, tanto os bons quanto os ruins. Então, isso no meio dos arquitetos gira bastante, assim, o Frank até pode... Porque às vezes são técnicas também. construtivas antigas, que já não são mais utilizadas, né? Exatamente, sim. Nós temos a lista negra e a lista branca, né? Uma técnica, por exemplo, a gente, nos carros antigos a gente fala muito isso, né? Tem mecânico que não sabe mais mexer em carburador, né? Sim. Era uma peça vital dos carros antigos. Sim. Né? Então, não sei se no mercado de construção civil existe isso também, quer dizer, a deficiência, às vezes, de mão de obra para mexer nesses produtos. Não, e às vezes é por exemplo, granilite. É poucas pessoas que fazem granilite. Então tu tem que achar um profissional que saiba fazer um piso de granilite. É o cara que mexe no carburador. Exatamente. Né? As próprias esquadrias de madeira, né? Sim. Como eu até indiquei para a Giandre, contrapeso, Sim. ou persianas de madeira também. Esse é muito difícil, mas ainda a gente consegue encontrar profissionais que atuam, que trabalham com esse material. Porque muito então, a gente dessa técnica se perdeu, né? Muito, na verdade não é mais usado. Né? Sim. 21 horas. Atualmente, a rede nova é feita com esquadrias, raramente se faz com madeira atualmente. Sim. 21 horas e 43 minutos, a gente já passou um pouquinho aqui da hora de fazer o intervalo, então eu quero pedir licença aqui para os nossos convidados, nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida estamos de volta para continuar falando aí sobre o mercado de retrofit, as reformas, modernizações, enfim, uma tendência de morar melhor, morar num lugar mais bonito, que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Ponto de Conexão e hoje a nossa conversa é sobre o mercado de reformas de imóveis, o chamado retrofit. Para falar sobre o assunto, participam aqui do programa Francisco Frank, arquiteto e empresário, Cristiane Perrenot, corretora imobiliária especializada em imóveis antigos, Anderson Coelho, profissional de marketing, empresário do setor do mercado imobiliário, e também de forma virtual está conosco esta noite Giedre Machado, arquiteta e urbanista e empresária. Nós falamos aqui no primeiro bloco, e a Cristiane mencionou de passagem aqui a expressão house flipping. Qual é a diferença entre retrofit e house flip? Retrofit, né? De fato, atualizar o imóvel é mais profundo, né? É uma intervenção mais profunda. Mais profundo. Mexe na hidráulica, na elétrica, estrutura. Isso, exatamente, né? E claro, preservando, né, diversas características do imóvel. Já o house flipping é aquela reforma mais rápida pensando na revenda dele. Então, nós temos muitos investidores hoje, né, trabalhando especificamente com o house flipping, que é realmente a reforma rápida e revenda rápida. Tapa no visual Exatamente. E manda pra frente. Não é para ficar no mercado, é para entrar, reformou, saiu. É pouco tempo. Exatamente. Nós temos em Porto Alegre um bom estoque de imóveis para retrofit e para house flipping? Temos muito, sim. Principalmente nessas áreas onde a gente já mencionou, nesses bairros, tanto no centro histórico quanto nos bairros mais tradicionais. E principalmente nos bairros mais tradicionais também, onde principalmente eu atuo, não tanto no centro histórico, a gente tem os grandes apartamentos, né, com 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, que é onde a gente pode fazer, então, todas as intervenções
né? E a gente sempre vê também aquela questão do custo-benefício, né? Essas grandes metragens em empreendimentos novos seriam muito mais caras, né? Claro que também tem a questão, geralmente esses edifícios mais antigos, ele não tem toda a infraestrutura que os novos empreendimentos têm. Sim. Né? Então tem que ver se a família tem filhos, às vezes esses edifícios, na maioria das vezes, não tem um playground, não tem uma brinquedoteca, não tem piscina. Claro. Né? Então realmente são empreendimentos que a gente faz para pessoas específicas. E a garagem, às vezes, não tem garagem. A garagem não tem 3 vagas, né? Ou às Tem vezes uma não tem vaga, nenhuma. ou às vezes não tem nenhuma. Então, justamente vai. Mas tem público, né? Para todo esse pessoal, como até o Anderson falou, é a qualidade de vida, né? E a questão financeira também, se a pessoa não tem tantas condições ou se realmente quer um estilo diferenciado, ela vai optar por um edifício, por um apartamento mais antigo. A garagem chega a ser um problema, Cristiane, porque hoje tem muita gente que abre mão do automóvel, não quer ter carro, anda de aplicativo e tal. O pessoal mais jovem, inclusive, não faz questão de ter carro. Aí a garagem não é um elemento decisivo. Temos os dois lados. Tem público eu tenho clientes que não abrem mão e eu tenho cliente, é o apartamento. Se eu gostar do apartamento, ou alguns também, é o edifício. Sim. Né? Já não pensa no apartamento, é o edifício. Se o edifício estiver ok, o apartamento não me importa e a vaga muito menos. E às vezes tem uma garagem ao lado que pode alugar um box. Nesses bairros, né, Centro Histórico, Bonfim... O Bonfim, principalmente, quase não existem garagens. E é recheado de estacionamento, né? Então o entorno tem muita opção. Pode ser uma alternativa. Exatamente. E esse ponto é bem específico mesmo, porque assim, eu sempre brinco, bairros chaves, por exemplo, o Bonfim é um bairro tranquilo de não ter vaga. Porque quem vai pro bairro já sabe, muitas vezes não vai ter vaga. Claro. Então, assim, já é aquele bairro aceito, assim, tudo bem, se tiver a vaga é um plus, mas se não tiver a vaga, eu sei que faz parte do contexto. Sim. Mas o engraçado dessa pergunta é porque muitas vezes é assim, ó, no meu caso, tá? Um cliente jovem nem quer ter carro, já tem, sei lá, seus 20 e poucos, quase 30 anos, não tem interesse nenhum em dirigir, tá muito bem andando de aplicativo, ele tá super decidido, para ele a vaga não é importante, mas na hora de decidir, vou definir pela compra, ele leva o pai ou ele leva alguma pessoa. A pessoa fala, tá, mas cadê a vaga de garagem? Às vezes ele deixa de comprar por uma opinião de terceiro, assim, de alguma coisa que não interfere nele, mas porque as pessoas falam, mas depois tu vai vender pra quem se não tem vaga? E a pessoa, tem a vaga. Sim. Só que é uma coisa que não impacta a vida dela, assim, ele se deixou levar pela opinião de terceiros, porque comprar o imóvel é que a gente brinca, né? Não é assim, claro, que nem uma roupa. Claro. Então a pessoa sempre fica ansiosa, porque às vezes é a compra mais cara da vida, né? É um bem de alto valor. Exatamente, então às vezes vai pela opinião do terceiro. Mas às vezes a reforma também. Né? A gente faz o projeto, aí apresenta, deixa eu mostrar para minha família. Né? Às vezes eu até brinco um pouquinho com o cliente, assim, falando, mas quem vai morar no apartamento? É tu ou a tua família? Pois é. Né? Porque senão tem muita gente dando opinião no projeto. E a gente sabe bem, né, que quando todo mundo começa a palpitar sobre... Aí não dá certo. Acaba não acontecendo o negócio. Né? Exatamente. Porque um tem uma ideia, outro tem outra. Giedre, para quem pretende comprar um imóvel e reformá-lo, né, quais são os principais cuidados para evitar que uma boa oportunidade, de repente, investimento, se transforme em prejuízo? Quais são, assim, 3 ou 4 dicas que a pessoa tem de levar em conta na hora de fazer um negócio desse tipo? Eu acredito que, como o colega deles, o corretor comentou ali, tentar não levar para o lado pessoal, né? Eu acho que é um ponto super importante. Em função, e para não ficar um projeto tão caricato, talvez, tentando fazer alguma coisa mais neutra que abrange o maior número de compradores, né? De gostos, assim. E isso talvez seria um ponto importante. Não fazer um projeto lá muito específico, muito mirabolante, que não vai agradar ninguém, só a ele. Né? Ou num estilo muito específico, né? Porque na arquitetura de interiores, a gente tem muitos estilos que tu pode seguir, assim. Sim. Então, tentar fazer alguma coisa mais neutra que atenda um público maior, né? Na hora da venda. E também essa questão né, da integração é super importante, mas ao mesmo tempo eu sempre falo que uma reforma, um retrofit, como o colega também falou, é uma caixinha de surpresas muitas vezes, né? Então,
maior for a intervenção, também maior vai ser o custo, e talvez isso na hora de investir não seja tão interessante. Mas ao mesmo tempo também tem que tomar cuidado para não só dar aquela tapeada no apartamento, né? No imóvel. Fazer um não house flipping e não fazer um retrofit. Pois é. Exato. Pois é. Não ficar uma maquiagem só, né? Que daí depois acaba também não gerando talvez tanto interesse. Então tem que tomar um cuidado para ter um atrativo, mas ao mesmo tempo mantendo os pés no chão, talvez. Gedri, essas reformas, em geral, ficam dentro do orçamento ou o orçamento estoura com frequência? Olha, vou ser bem sincera, eu não tenho tanta experiência assim com a reforma dos apartamentos, tá? Eu trabalho também muito com residências, reformas de residência. Sim. E não retrofit de residências, tá? Mas reformas, eu trabalho muito com casas com telhado também, que eu vejo que talvez venha de encontro com isso que hoje nós estamos conversando, da busca das pessoas pela arquitetura tradicional, e não mais, falando de casas agora, né? Não mais as casas que de um tempo para cá eram o auge, digamos assim, que são as quadradas que as pessoas chamam, né? Então, caixas. Hoje as casas viraram caixas. As casas clínicas. Casa clínica. Casa clínica. Parece que todas têm cara de clínica, né? Clínica. E a minha arquitetura residencial, no caso, são casas tradicionais com telhado. E internamente também, uma casa, interiores mais aconchegante, assim. E alguns projetos que eu fiz de reforma, transformando uma casa que antes até tinha um telhado, mas um telhado mais simples, de 2 águas, e agora transformamos ela numa casa com um telhado mais complexo, mas talvez inspirado no estilo americano ou na arquitetura colonial brasileira, alguma coisa nesse sentido, acaba se tornando, nesses casos, né, um valor mais alto, sim. Porque é muito maior, que a cara da casa muda completamente. Daí não seria mais um retrofit, tá? Neste caso que eu estou citando agora. Então, nos apartamentos também pode acontecer de ficar um valor mais elevado a depender dessas surpresas que a gente não sabe, né? O que vai encontrar ali, se tiver que, de repente, eu não estava pretendendo fazer toda a hidráulica, mas né, começou a fazer a reforma e viu que realmente vai precisar refazer. Aí vai ter um custo extra. Sim. Então, pode acontecer de sair um pouco do orçamento. É difícil de prever. Sim, eu me lembro quando ia restaurar carros, que a gente tinha um orçamento e nunca ficava no orçamento, né? Você quando via, extrapolava, porque surgia mais uma... Desmonta e aí começa a aparecer problema, você desmonta um carro, aparece um monte de surpresa. E aí tem que estar preparado para isso também, faz parte da brincadeira, né? Tem que fazer a correção do orçamento, né? Sim. Fazer a atualização, o ajuste. Eu sempre falo para o cliente, geralmente eu faço a pergunta quanto tem para investir, mas tem que me falar o valor real. Valor real. Não adianta falar 50% do que tem para investir, tem que falar o valor real. E aí eu também faço parte do nosso trabalho de escritório, acompanhar isso do cliente. A gente acompanha ele nas lojas, para fazer as escolhas. Aí a gente, se daqui a pouco o cliente, como quer personalizar, quer comprar, um chuveiro que custa muito caro, a gente fala, olha, tu queres esse chuveiro? Pode comprar, mas a gente vai ter que tirar de algum outro lugar. Porque senão vai passar do teu objetivo. Vocês ajudam a controlar o orçamento. Sim. A gente faz todo esse acompanhamento. A gente faz gestão financeira. O projeto, né? E aí ali no projeto a gente determina quais acabamentos. Fazemos imagem em 3D, então o cliente parece que ele está entrando dentro do apartamento dele, nas imagens em 3D, né? E ali a gente já então propõe todos os tipos de acabamento. Segundo o valor que ele diz que tem para investir, a gente está fazendo isso. Mas na hora de ir para a loja, aí pode ser que o cliente mude de ideia, goste mais de um outro produto, que goste mais, então a gente tem que equilibrar, né? Quer muito, a gente pode optar por esse valor mais alto, mas em algum lugar a gente vai ter que tirar. Vai ter que tirar depois, de outra rubrica. Senão a gente vai realmente extrapolar o valor que foi passado para nós. Claro, vai ter que tirar de outra rubrica. Agora, a gente está falando muito aqui, Francisco, em retrofit de imóvel residencial. Mas também tem o retrofit de alguém que pega uma casa, por exemplo, e transforma numa cafeteria, transforma num escritório, numa academia, enfim. Né? Tem isso também. Tem isso. Na verdade, eu acho que
essa parte comercial de retrofit, eu acho que está salvando muitas residências. Sim, né? sim, é verdade. Porque geralmente se tornam restaurantes, né? Na Zona Sul, ali na Assunção, aqueles grandes casarões da Assunção estão se tornando restaurantes. Sim. Né? Cafeterias, tem muitas cafeterias, tem cafeterias na Independência, na Duque de Caxias, não sei. Então, parece que eles buscam também o público para essas regiões. Sim, né? Com sim. cafés, com restaurantes, muitos consultórios, muitos escritórios de advocacia também. Sim. Né? Aí nós temos ali o bairro Menino Deus, onde nós temos a Bastian, temos a Ganzo, tem Muitas aqueles casas têm casarões sido salvas. por causa principalmente escritórios de advocacia. E obrigado, advogados, por terem salvo as nossas casas. No Menino Deus tem muitas casas dos anos 70, né, que é uma arquitetura não é tão clássica como na Independência, como no Moinhos, mas é uma arquitetura importante também para nós. Ali o que é modernista? É modernista, mais vinculado a Brasília, né, as características de Brasília, tem os azulejos decorados, né, os pilares de frente, os grandes vãos, aí a gente vai lá para Le Corbusier, mas enfim, é uma conversa mais de arquitetura. Então, ali nós temos essa arquitetura de anos 70 que está sendo preservada, né, no bairro Menino Deus, principalmente por causa de escolinhas, ou né, até realmente ali mais são os escritórios de advocacia. Porque assim, dói no coração a gente que gosta de ver o patrimônio, a história viva da cidade. Dói no coração ver essas casas sendo demolidas, como estão, na velocidade em que estamos fazendo isso em Porto Alegre. Não, a velocidade é muito Bairros grande. inteiros estão desaparecendo. Passa numa avenida, numa rua, daqui a pouco já não existe mais nada. É só um tapume e tudo demolido. Então de um dia para o outro isso acontece. E a cidade perde a memória, perde a história. Eu acho que tem que ter um critério, né? Como eu falo, assim, não sou contra novos lançamentos. Lógico, mas eu acho que tem que ter um critério, assim, do porquê construir, que tipo de produto. Às vezes um produto que tenha uma planta que agregue mais segmentação dentro dessa própria planta é muito melhor do que uma planta basicamente só de estúdios e tudo mais. Sim. E eu tive uma experiência, eu morei em São Paulo no passado, e São Paulo está muito forte em retrofits inteiros de edifícios, né? O edifício inteiro. Edifício inteiro. Por exemplo, lá tem o Jardins, né? Que é um bairro altamente consolidado, que hoje não tem mais terrenos espaço. Vazios, assim, no Jardins. Então, eles estão pegando, de fato, edifícios inteiros e retrofitando edifícios inteiros por uma necessidade nova, né? E também, por exemplo, no centro de São Paulo, que era muita sala comercial, muito prédio abandonado, o prédio inteiro. Então também tinha um incentivo, né? Tem um incentivo da prefeitura de que construtores, né, com isenções de impostos, de IPTU, coisas nesse sentido, transformem aqueles apartamentos ali em moradia, né? Até porque, claro, né, São Paulo, diferente de Porto Alegre, sofre muito com essa questão do trânsito, né? Do deslocamento, né? Das pessoas morarem muito longe do centro. Então acaba tendo um fomento muito maior. Mas, por exemplo, assim, Porto Alegre tem vários prédios que eu até brinco no meu Instagram, que eu tenho um quadro que eu chamo, o que esse prédio poderia ser. É que é isso, assim, às vezes é prédios que tu percebe que o poder daquele patrimônio está se deteriorando com o tempo, com o desuso. Então tu vê salas comerciais que as pessoas botam para alugar por R$300, R$400, que é meio que no interesse que alguém pague o IPTU ou o condomínio para ele não ter aquela despesa. Não deixar fechar. Não deixar fechar. Só que assim, aquele patrimônio está se esvaziando. E se tu transformar daqui a pouco numa moradia, fazer um trabalho legal, tu consegue ter um uso bem mais fácil, porque a carência da moradia ela é muito maior que, por exemplo, do escritório, né? Sim, claro. Então, assim, ainda mais depois da pandemia, que muitos escritórios perceberam que home office funciona. Muita gente foi para o trabalho online. Muita gente trabalha também mais, no híbrido ali, às vezes vai, às vezes não vai. Então, assim, eu sou muito defensor do retrofit para essa modalidade de possibilidades, né? Porque um bairro seguro, um bairro bacana, eu sempre pergunto, qual bairro de Porto Alegre, principalmente para o meu cliente, né? Qual bairro de Porto Alegre tu gosta? Ele fala, o Bonfim. Por quê? Porque o Bonfim é um bairro que tem serviço, tem gente na rua. Sim, tem vida, né? Tem vida. Então, quanto mais tu conseguir ter esse mix de trabalho e residência
num ambiente que também me sirva comércio, lazer, é onde tu vai ter ali um fluxo melhor de pessoas. O que o pessoal chama de bairros miscigenados, né? Exatamente. Que você tem comercial, residencial. Isso, porque não fica aquela coisa, por exemplo, que o centro por muito tempo, quando estava abandonado, era isso. Era o horário comercial, quando fechava o horário comercial, Vazio. sumia as pessoas da rua. Viravam um deserto. Exatamente. Então, assim, é um bairro que tem ali esse retorno, tem um café, daí tem um barzinho que abre, daí tem um restaurante, Sim. tem as pessoas na rua, na calçada, e isso vai dando, né, esse até senso de segurança, porque tu sai na rua, daí tem pessoas ali, então tu vê pessoas caminhando ali com cachorro, então tem uma interação, né? E hoje a gente Com tem certeza. bairros em Porto Alegre, inclusive muito valorizados, em que são só prédios residentes, tem nada comercial. Também é um outro problema, Também é né? um problema. Porque a pessoa Sim. precisa comprar um pão, tem que pegar o carro e ir até a Exatamente. padaria, né? Não, e ruas vazias, E ruas vazias. não tem esse retorno. Então precisa ter esse mix, né, de serviços e possibilidades. Giedre, na hora da compra, quais são os sinais que indicam que um imóvel precisa de uma reforma mais profunda e pode esconder custos, aí ter custos ocultos que vão se revelar durante o projeto? Olhando o prédio, fazendo uma visita, já dá para perceber isso? Olha, se dependendo, né, do estado dele, sim, a gente consegue nessa visita já perceber. Mas se for alguma coisa estrutural eu nem digo que teria um problema, né? Mas pensando na infraestrutura de elétrica e hidráulica, aí essa teria que fazer uma avaliação mais técnica, Mais né? técnica, né? Mas sinais de infiltração, acho que são bem Infiltração, né? aparece... mofo. Até quando tu questionasse a Giedre sobre quais os itens, né, para escolher um bom apartamento, eu sempre falo quando o cliente me pede para eu ir com ele escolher imóveis ou escolher um terreno para construir a casa, eu sempre vejo a orientação solar. Eu acho que isso é fundamental, ainda mais em edifícios, né? Então, a orientação solar acho que é fundamental ter esse cuidado a mais. Para evitar aquela umidade. Isso. E orientação sul não pega sol, né? E é frio, e as chuvas vêm todas do sul. Então, acho que pelo menos uma orientação em que pegue um sol tem que ter. E aí vem a questão Também talvez o entorno, né, do vizinho, porque pode estar na orientação certa, mas tem um outro prédio colado que o andar que vai estar também. Tu abre a tua janela, tá dando para a janela do vizinho, né? Aí tem a questão da privacidade. Mas eu acho que a infiltração, eu acho que é um das questões mais importantes a serem visualizadas. É o primeiro sinal para apartamento. Vamos olhar com mais atenção. Exatamente. O Anderson falou aqui que São Paulo, a prefeitura, tem um programa de estímulo, né, à recuperação desses prédios. A gente tem alguma coisa assim em Porto Alegre ou não? Porto Alegre liberou, tem uma última liberação, que é um programa que já permite, por exemplo, tu mudar o uso do prédio, principalmente no centro. Sim, digamos, de comercial para residencial ou vice-versa. Exatamente, tu consegue fazer essa mudança e também tinha uma lei que estava permitindo, por exemplo, fazer prédios novos sem vaga de garagem, porque antes tinha um mínimo. Por exemplo, sei lá, cada 3 unidades tu tinha que ter uma vaga, uma coisa assim. Certo. E daí, se eu não me engano, eles já extinguiram isso, principalmente no centro. Então, tu já consegue construir um prédio inteiro sem vaga. Então, são mecanismos que eles vão fazendo para te conseguir fazer essas mudanças, né? Incentivar, assim, né? Então, de algumas formas, ali está acontecendo. Ali no centro já tem alguns prédios que já estão começando a mudar o uso. No quarto ali. distrito também tem No uma quarto questão de distrito, diminuição de impostos, né? E principalmente para empresas assim, da área criativa, coisas que fomentem pessoas. O quarto irem, distrito está assim. virando um polo, né? Com o Instituto Caldeira. O Instituto Caldeira que eu ia falar agora. Na verdade, eu soube que o Instituto Caldeira eles querem ampliar, né? Usar mais da parte das fábricas da Renner ali, né? E fazer alguma questão mais residencial também ali naquela região. Né? Então, realmente, o quarto distrito é um local que está tentando, anos, né? assim, ó, né? É um passo para frente, 2 para trás ali, ainda mais depois que a gente teve as enchentes, Exatamente. né? Que deu realmente uma desanimada no pessoal. Foi. Mas tem esse incentivo, acho que é a questão de impostos, acho que impostos né, ali, IPTU, ali. essas coisas eram todas reduzidas. E isso pode ser um bom estímulo, né, para quem quer investir, de repente saber que vai pagar um IPTU menor. Acho que agora uma isenção. O que precisa mesmo é
o pessoal sentir essa segurança, principalmente por essas questões climáticas, né? Porque o que apagou o quarto distrito foi justamente a enchente de 41, né? Sim. Que foi o que teve o esvaziamento dos bairros ali, todo mundo saiu. E daí tinha-se por muito tempo essa renovação, quarto distrito. De uma forma tímida começou esse movimento, né? Então, há uns anos atrás, 2009 ou 2010, se não me engano, a Rossi lançou lá o Rossi Fiatese. Isso. Teve algum movimento, assim, de uma forma até lenta, mas começou, assim, as empresas a olharem para lá. Daí agora teve o lançamento lá do 4D da ABF, daí o próprio Caldeira. Então, começou-se, né, esse movimento e teve a enchente agora de 24. Então, acho que o pessoal, para voltar ali, vai precisar desse entendimento que o pessoal da política está fazendo investimentos para conter, né, avanços de enchente, essas coisas. Sim. O centro histórico também foi muito atingido pelas enchentes, né? E é uma das áreas que tem um grande estoque de imóveis para esse tipo de operação, né? Atrapalha isso hoje? As pessoas ficam preocupadas com isso? Para gente que trabalha no mercado imobiliário, a primeira pergunta dessas regiões é: entrou água nessa rua aqui, alagou aqui. Então a gente sempre tem que, às vezes, dar uma corrida ali para aquele mapa. Tem um mapa ali da mancha d'água para entender como foi. Sim. Mas assim, diferente do quarto distrito, o centro histórico ele está mais consolidado nesse lugar de moradia, serviço, acessos. Então assim, claro que teve esses pontos sensíveis, mas ainda assim ele está de pé. Como o quarto distrito estava numa promessa levantando e agora teve essa enxurrada, daí o pessoal deu uma esfriada. Deu uma esfriada. Agora a gente vê ali no centro também uma volta assim, da vida noturna, né? Aquele trecho ali entre, por exemplo, da Andradas, entre a Caldas Júnior e até lá os quartéis, ali a gente tem hoje muita movimentação ali à noite, muitos bares, mesinha na calçada, tem uma vida noturna intensa ali, né? Que pode ser também um atrativo para o pessoal mais jovem, enfim, né? Total, assim, vou dizer por experiência própria, assim, quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário e eu fundei basicamente a Somos Lares, que a gente começou a atuar, eu não entendia muito o cliente que buscava o centro, confesso. Sim. Porque para mim não fazia muito sentido morar no centro, assim. Sim. Então, eu estranhava até, de fato, que tanta procura, que tanta gente quer morar no centro. Na pandemia eu fui morar no centro. E foi bem na época onde começou-se a abrir a orla ali, os trechos da orla. Sim. Então eu percebo que assim, a orla, que é um espaço público, é um grande fator de valorização do centro. Claro. Porque ela, sendo um espaço público e com a qualidade que é, ela te permite ter uma vida de um lifestyle mesmo, assim. De tu acordar, de tu ter um espaço bacana para te fazer um exercício, praticar esporte, ter um espaço de meditação ali, contemplação dali da vida, tá muito perto do centro. E é isso. E daí, com esse passar do tempo, tendo a orla, tendo esses, eu chamo esses equipamentos, assim, do bairro, vai dando força, por exemplo, para os pequenos empresários criar possibilidades. Então, vou botar um restaurante aqui, vou criar um café aqui. Então, vai dando essa coragem dos empresários ocuparem, né, o centro. E essa região que tu falou, principalmente, é muito legal, porque daí volta para aquele mesmo assunto que a gente estava falando. Pessoas na rua, pessoas saindo do trabalho, pessoas que moram, circulação, vai dando segurança. Então, assim, todo mundo vai ficando confortável. E é isso, no fundo, tu quer morar perto das coisas. Claro. Tu quer descer, tá ali, resolver tua vida ali sem o carro, né? Sabe? Fácil, tendo acesso a tudo. Casa de cultura. Ter de ir a um shopping para resolver qualquer coisa. Sim. Até porque o shopping fecha 10 da noite, né? Não, e eu brinco assim, o bom quando tu mora num bairro assim, peatonal, que eu chamo, né? Que tu desce e resolve tudo, é que tu não precisa se programar para fazer uma coisa legal. Claro. Dá vontade de tomar um shopping, tu desce. Dá vontade de comer uma coisa legal, tu vai ali, tu já sabe onde vai. Então é isso, assim, eu acho que isso é um grande apelo para essa, agora a própria revitalização ali do viaduto, que vai começar a ter lojas novas, isso tu vai ver, vai fomentar bastante coisa ali naquele entorno, porque o Justo por muito tempo carregou sozinho ali, aquele pedaço ali, né? Tinha o Tutti Giorni. Mas assim, o Justo carregava sozinho ali por muito tempo ali, naquele período ainda que ia arrumar a escadaria ali. A escadaria, tanto que eu até fiquei feliz quando eles ganharam para fazer essa administração, porque, pô, já eram pessoas que estavam ali, né, com essa bandeira trabalhando, sustentando nos anos ali. difíceis, né? Então, isso é legal, assim, porque aquilo ali vai se transformar, vai começar a ter possibilidades. E o mercado imobiliário, ele é muito disso, assim. Claro. O entorno vai fomentando e daí vai surgindo possibilidades de
novas moradias, novas coisas e tudo mais. Isso até Segurança melhorou muito ali também, iluminação. Não, e eu faço um gancho rapidamente sobre essa coisa que o mercado imobiliário puxa muita coisa, porque assim, o próprio Bonfim é um bairro que ele é super tradicional, ele sempre teve, mas teve agora a construção, o fomento de 2 empreendimentos novos, assim, de alto padrão, que vem puxando o preço para cima, e consequentemente tu vai percebendo isso no próprio aumento do perfil de novas oportunidades e possibilidades de comércio. Os restaurantes vão ficando um pouco mais sofisticados, e isso tudo vai puxando o preço do próprio imóvel, porque a pessoa pensa, bom, meu apartamento aqui do lado de um restaurante bom, o ticket sobe. O ticket vai subindo. Muito bem, 22h14, a gente vai fazer mais um breve intervalo e na volta vamos entender um pouco mais sobre o mercado de retrofit em Porto Alegre. Não saia daí, a gente volta já, 3 minutinhos. 2h17, 10h17 da noite, estamos de volta com o Ponto de Conexão. Estamos falando hoje sobre reformas, revitalizações de imóveis, transformações de imóveis comerciais em imóveis residenciais e vice-versa, o retrofit, a possibilidade de recuperar inclusive áreas que estão degradadas em Porto Alegre, que estão sendo abandonadas, e agora começa a haver esse movimento de retorno, de substituição de comércio por residências, muita gente voltando ao centro de Porto Alegre, a morar no centro de Porto Alegre. Essas adaptações, essas reformas, o retrofit, enfim, pode ser uma forma, né, uma alternativa interessante aí de reduzir, inclusive, essa quantidade de espaços ociosos que nós temos em Porto Alegre, né? Nós temos áreas que estão ficando meio abandonadas e que eram áreas nobres da cidade, até recentemente, né? Mas, e aí, não precisa haver uma contrapartida do poder público para estimular um pouco mais empresas, investidores, moradores, enfim? Eu acho que principalmente a questão do comércio. Do comércio, acho que o comércio é que uma puxa a outra. Não vai ter comércio onde não tenha gente morando e não vai ter gente morando onde não tenha comércio, ainda mais nesse estilo de retrofit, onde as pessoas realmente, como a gente estava falando no bloco anterior, de descer e ter o local para almoçar, para tomar o chopp e tal, né? Então as pessoas não vão para esses locais. E ao mesmo tempo o comércio também não vai porque não tem as pessoas. Então acho que tem que ser uma coisa meio conjunto, né? Que isso aconteça, e realmente a gente tem que ter esse incentivo tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que, falando do ponto de vista assim, do mercado imobiliário, teve um grande avanço já, falando em linha de crédito, por exemplo, essa questão do Minha Casa e Minha Vida, né, que é o programa de financiamento para imóveis prontos. Então tem faixas de valores de Minha Casa e Minha Vida para imóvel já pronto. E eu acho que o retrofit, ele ganha força, né? Claro, tem que fazer um programa bem amarrado, mas assim, a partir desse momento que tu já tem uma linha de crédito, né, para Minha Casa e Minha Vida, pessoas que têm renda baixa, assim, que vão ter um juro menor, uma condição melhor de compra, e onde vão ter um apartamento, por exemplo, central. Então, se tu unir isso, essa possibilidade do incorporador fazer um retrofit, digamos, num prédio comercial ali que está meio abandonado, e entregar um apartamento generoso para que essa pessoa, através de um programa de financiamento que tem ali subsídios ou taxa de juros reduzidas, comprar para morar no centro da cidade, tu não precisa estar construindo daqui a pouco prédios na Restinga ou muito na Zona Norte, onde a pessoa tem que todo esse deslocamento de trânsito, perder ali 1-2 horas do seu dia no trânsito. Então, acho que fazendo esse retrofit com esse apoio que já existe, isso se torna viável. Mas é isso, eu acho que também é pensar num produto interessante, não um estúdio, porque volta para aquela coisa de, a pessoa tem uma vida real, né? Ela não vai caber ali em 20, 30 metros quadrados. Não dá para viver a vida toda num estúdio. Exatamente. Né? E também tem que cuidar muito para a gente não acontecer, por exemplo, o que a gente está vendo aí que aconteceu em São Paulo, de produtos assim, de lançamento no centro, estúdios que eram financiados pelo Minha Casa Minha Vida, mas no fim quem comprava eram investidores para fazer Airbnb. Tanto que teve agora uma briga lá que o Airbnb que a prefeitura mandou listas e listas de endereços de lugares que eram de interesse de habitação social, que estavam sendo usados para negócio, né, para especulação, onde não pode mais ter Airbnb naqueles locais, porque não estava suprindo a sua necessidade, né?
Há um desvio de propósito. Existe linha de financiamento para quem quer fazer retrofit, por exemplo, e não tem todo o dinheiro na mão? Digamos, ele tem o dinheiro para fazer a aquisição do imóvel, mas precisa financiar o retrofit. Existe alguma linha, algum recurso que a pessoa possa acessar para fazer isso, caso não tenha todo o recurso necessário? Eu vi que por conta desse movimento que tem em São Paulo, dos prédios, a Caixa estava começando a estruturar uma linha de crédito para grandes construtores. Mas para o pequeno, para o cliente final, não existe. Não existe. É só o financiamento imobiliário. Só se for uma empresa que comprar e modernizar todo o prédio. Só se for uma empresa que vai modernizar um prédio inteiro, daí existe uma linha de crédito para fazer essa reforma. Mas para o tomador final, ali para o cliente, não existe. Por isso que eu falo que o house flip, o retrofit, eles ganham força. Porque como o cliente ele precisa do financiamento, o investidor ele faz essa parte, né, de transformar aquele imóvel para a pessoa comprar. Deixar ele pronto para deixar ele pronto para a pessoa pagar a sua entrada e morar. A gente nem falou aqui, mas é importante lembrar também, né, Francisco, que isso movimenta toda uma cadeia de profissionais, né? Começamos lá pelo arquiteto, pelo pedreiro, pelo profissional, o engenheiro estrutural que nós falamos. O sujeito que trabalha com gesso, com madeira, com piso, marcenaria, movimenta toda uma cadeia, né, Gedre? É muito. Com certeza. Eu acho que é muito importante que daí realmente se faz esse movimento de marceneiros, de esquadrias, de acabamentos, de pedreiros. Então vai melhorando para todos, vai distribuindo esse valor para todo mundo. Claro, né? Claro. Não fica só para quem está comprando ou para quem está investindo. Toda essa cadeia da arquitetura e da construção também. E descentraliza um pouco o mercado imobiliário, que hoje está muito concentrado em Porto Alegre, na mão de poucas empresas. Né? Sim. Então, quer dizer, aí investidores menores, enfim, pode pegar um prédiozinho pequeno de 6 unidades e fazer um retrofit no prédio inteiro. Exatamente. Quer dizer, empresas de médio e pequeno porte podem entrar nesse jogo aí também. Conseguem brigar, né, com produtos de qualidade e também não sofre, por exemplo, tanta ociosidade, porque uma construção do zero, tu vai ter lá um linear grande de tempo. Comprar o terreno, aprovar o projeto, construir, tu depende de mão de obra por um ciclo de 5, 7 anos. Exatamente. Enquanto um retrofit, apesar de ser uma obra ali que já existe, que tu tem garantias mais reais, daqui a pouco é uma obra mais rápida, né? Então, tu consegue resolver aquele ciclo mais rápido e já está entregando a moradia de uma forma mais rápida. Muito bem, nós temos 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu queria assim, uma dica rápida final de cada um de vocês. Uma dica assim, onde, para quem está nos vendo e acompanhando o programa, se interessou em comprar um apartamento antigo para reformar, que lugar vocês recomendariam? Uma dica, um ponto, um prédio, uma região, uma rua? Vamos lá pela hora de apresentação, Francisco. Eu gosto muito, acho muito charmoso o Moinhos de Vento. Moinhos de Vento. Moinhos de Vento, ele tem coisas lindas. É um bairro plano, praticamente, tem tudo em volta, tem segurança, tem o parcão, né, tem o shopping. Então eu acho que é um bairro muito interessante para se procurar apartamentos generosos. Eu tinha um querido amigo falecido já, que morava num prédio ali no Moinhos de 1930. Olha só. Art Deco, e eu ia lá visitar ele, adorava. Ele tinha aquele elevador com porta pantográfica. Tudo funcionando impecavelmente. A gente viajava no tempo, viajava para os anos 30, era uma beleza. Cristiane, uma dica. Que lugar você recomendaria? Centro Histórico. Centro Histórico, muito potencial. Eu sou apaixonada pelo ali centro. Do Centro Histórico, mais ou menos? Eu gosto muito daquela região e eu vejo bastante potencial ali. A Duque, Riachuelo, Fernando Machado, Demétrio. Então, mais próximo à Orla, né? Entre o Otávio Rocha e a Orla, digamos assim. Maravilha. Então, é uma região que eu vejo bastante potencial. Tem muito imóvel. Acho bem... Com preços bons. Sim. Prestem atenção, gente. Boa dica aí da corretora. Anderson. Bom, já vieram no Moinhos, no centro, então vou ficar ali pelo Bonfim, ali que tá eu vi que você gosta do Bonfim. Essa mancha central da cidade, assim. Tem ali Redenção, tem tudo, universidade, e tem prédios incríveis ali. Giedre, você também trabalha aqui em Porto Alegre, né, Giedre? Faz trabalhos em Porto Alegre. Que área da cidade você recomendaria?
Então, eu particularmente gosto muito do Moinhos também, Sim. e que eu acho um bairro maravilhoso, assim, eu gosto bastante, então minha dica também vai pro Moinhos. Maravilha. Com isso, a gente vai chegando aqui ao final do programa. Temos 20 segundinhos para encerrar. Eu quero muito agradecer a participação do Francisco, da Cristiane, do Anderson e da Giedre, que estiveram aqui conosco essa noite, nos dando uma aula aqui sobre retrofit, inclusive deixando dicas muito importantes para quem está pensando em morar melhor, morar com mais espaço, com vista linda, enfim, e às vezes com um valor muito menor do que gastaria num imóvel novo do mesmo tamanho e das mesmas proporções. Então, fica essa dica aí, a gente espera ter contribuído para despertar o interesse das pessoas por esse assunto. O ponto de conexão de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo canal 55.1 da TV aberta, pelo canal 511 da Claro TV e também ao vivo pelo YouTube no @canal Rede RS. Uma boa noite para todos, um ótimo final de semana. Até segunda, se Deus quiser.